E para nós entendermos melhor como que o fogo se espalha, nós temos que aprender a definição de calor. Calor é uma energia térmica que passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É muito importante nós entendermos essa definição, porque é essa definição que vai mostrar para a gente quais são as formas de transmissão de calor. O fogo, ele se espalha transmitindo calor de um corpo de maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura. Por exemplo, se eu tenho uma mesa pegando fogo ao lado das suas cadeiras, essa mesa ela vai transferir calor para essas cadeiras e essas cadeiras também vão acabar se incendiando. Nessa aula, nós vamos aprender quais são as formas de transmissão de calor. Entendendo isso, nós vamos entender como o fogo se espalha. Aqui nesse slide, nós temos aí as três formas de propagação do calor. A primeira delas é a condução. A condução é a forma de transmissão de calor que ocorre entre as moléculas de um corpo ou entre as moléculas de mais de um corpo, desde que eles estejam em contato. A segunda forma é a convecção. A convecção é a forma de transmissão de calor através do movimento de massas aquecidas. A terceira forma de transmissão de calor é a irradiação. É a transmissão de calor que acontece através de ondas e raios. Esse slide ele ilustra para a gente as três formas de transmissão do calor que nós vimos no slide passado. A condução, que é a forma de transmissão do calor que acontece de molécula para molécula. O que essa imagem aqui está mostrando para a gente? Que uma pessoa está segurando uma barra de ferro, uma barra metálica, onde a sua ponta ou a sua extremidade está em contato com uma fonte de calor. O que acontece com essa barra de ferro? Essa parte dela aqui que está em contato com a fonte de calor, as suas moléculas elas vão começar a vibrar. E essas moléculas elas vão colidindo e aumentando a temperatura dessa barra metálica, até o momento que a pessoa que está segurando essa barra metálica na outra extremidade vai começar a perceber o aumento da temperatura. A outra forma de transmissão do calor que nós vimos foi a convecção, que é o movimento de massas. Aqui nesse caso, nós estamos representando uma massa de ar. O ar que está em volta da fonte de calor ele vai sendo aquecido e à medida que ele é aquecido, ele vai subindo. Se você coloca as suas mãos em cima de uma fogueira, você percebe claramente o aumento da temperatura nas suas mãos. Esse aumento de temperatura que você percebe quando coloca as mãos em cima de uma fonte de calor, seja uma fogueira ou em cima de uma boca de fogão, você percebe por causa da convecção, que é o movimento ascendente de massas. A outra forma de transmissão de calor representada aqui nessa figura é a radiação ou irradiação, que é a transmissão de calor através de ondas e raios. A diferença entre a radiação e a convecção é que a radiação ela não precisa de um meio para se propagar. Um exemplo claro de radiação que todos nós percebemos todos os dias é o Sol. O calor do Sol ele é transmitido até a Terra, é transmitido até nós através de radiação. E no espaço ele não tem meio físico para poder se propagar. Esse calor ele é transmitido através do vácuo, até chegar para nós aqui. Uma outra diferença também que ocorre entre a radiação ou irradiação e convecção é que a convecção ela é um movimento ascendente, ou seja, subindo. Já a radiação ou irradiação ela ocorre em todas as direções, seja horizontal, vertical ou diagonal. Aqui nesse slide nós vimos também a representação das três formas de transmissão do calor: condução, convecção e radiação. Nós temos aqui uma panela com água dentro que está sobre uma fonte de calor. O fundo da panela, que está mais próximo aqui da fonte de calor, tem as suas moléculas aquecidas e elas começam a vibrar. A sua vibração vai aumentando e elas começam a colidir com as moléculas que estão do lado, transmitindo o calor para elas. Esse calor ele chega até o cabo dessa panela. Uma pessoa que venha segurar esse cabo, ele vai perceber o aumento de temperatura no cabo da panela. A outra forma de transmissão do calor que nós temos é a convecção. Aqui nesse caso, ele é representado através do movimento da água.
A água que ocupa o fundo da panela está mais próximo da fonte de calor, ele é aquecido, as suas moléculas começam a vibrar. Essa parte da água, que essa massa da água que ocupa o fundo da panela, fica menos denso e sobe, ocupando a parte superior da panela. Essa parte de cima da água que estava mais fria, ela desce, porque a parte que estava aqui embaixo ocupou o lugar dela e ela teve que descer. Aqui embaixo, ela vai ser aquecida, as moléculas vão vibrar, ela vai ficar menos densa do que a parte de cima, que vai se esfriando, e ela sobe para ocupar seu lugar, e assim sucessivamente. A outra forma de transmissão de calor que nós temos é a radiação ou irradiação. Aqui nessa imagem, nós vemos as ondas de calor sendo irradiadas da fonte de calor. E assim como nós vimos no slide passado, a diferença entre radiação ou irradiação e a convecção é que a convecção é o movimento de massas ascendente, ou seja, a massa que é aquecida, ela sobe, transmitindo o calor para o alto. Já a radiação ou irradiação, o calor se propaga em todas as direções, horizontal, vertical ou até mesmo diagonal.